com áudio? Não está? Está só no message, aqui no chat? Tá sim, né? Ok. Yasmin, no caso, você está com áudio? Olá, Ana. Ah, ok. Porque tem uma aluna chamada Ana. Oi, Paulo. Hello, good afternoon. Hi, Vinicius. Good afternoon to you. Paulo, você está com áudio hoje? Yes or no? Hello, Dani. Dani Cunha, que nós temos 3, 4, 5 Danis. Hello, Dani. Hello. Muito bem. Olá, Ivana Trindade. Hi, Carla. Good afternoon to you. Achei. Ah, ok. Conseguiu ligar o áudio já, Paulo? Segui. Ok, thank you. Por favor, Gui. Hello, Marcelo. Good afternoon to you. Hello, Ian. Good Hello, afternoon, teacher. Ian. Hello, teacher. How are you? I'm fine, How teacher. are you? You're welcome. Hi, teacher. Hi, Marcelo. How are you today? Good. Okay. Everybody are okay. Everybody are healthy. Todos estão saudáveis. Yes. You are take care of your health. Vocês estão cuidando da saúde de vocês. Please take care of yourself, okay? In this time. Just a few minutes, just more, 2 or 3 minutes, mais 2 ou 3 minutinhos, and we will start our class, okay? Ok. João está nos informando que ele está gritado. Okay, so take care of yourself. Take some medicines. Okay. Oh, me? I'm fine. I'm I'm loving. I am loving. Estou bem. Thank you to ask, João. Hello, Ivana Trindade. João. Don't say that to João.
Que isso? Marcelo estava, eu acho que escutando o flex bag. Eu pensei que Marcelo está escutando os flex bags da vida dele. não Not me. já piscando aí. Eu tava dançando aqui já. Um globo de luz. Yes. Skill like that. De volta ao bons It's tempos. from Marcelo. Yes. É musiquinha de espera. One more minute. Okay. Just one more minute. Vendo aqui se eu ganho algum ingresso no show da Pavão. Okay, so let's start. Hello, class. Ok? Primeiramente, prestem atenção. Como vocês sabem, às vezes acabam dando eco. Então, alguns alunos, se vocês tiverem o fone de ouvido, é melhor para vocês compreenderem o áudio, tá? Se vocês utilizarem o fone de ouvido. A gente sempre fala isso porque às vezes a gente esquece. Ai, teacher, eu não tenho fone. Aí, então, sempre verifica o seu volume do seu áudio, o seu fone, tá? Para ver se tá tudo ok, tá bom? Justamente para evitar o eco. Ok? Então, muito bem, class. So, last class we talked about some words, ok? Who you didn't know, algumas palavras que você ainda não sabia. And I'm talking about some three verbs. Sobre alguns verbos, foram 3 verbos. Need, want, and have. Okay? And today we go continue to talking about these verbs. Okay? And they are important because they are so used when you want to talk with someone or when you want expression something who you want or you need or you have. Ou quando você quer expressar, eles são importantes porque você precisa expressar algo que você tem ou que você precisa, necessita, ou algo que você tem. Por exemplo, se você quiser que você está doente, oh, I have the flu, que você quer dizer que você está gripado. Por exemplo, o Olavo ainda há pouco falou que ele, he has the flu, no caso ele tem, ok? Uma gripe. Or, oh, I have a bottle of water, eu tenho uma garrafa de água. I have a new cell phone, mentira, velho. I have a new cell phone. Então, quando você tem, quando você tem algo, você precisa utilizar o verbo have. E nós vamos perceber a diferença entre estes 3 verbos. Então, já falei um pouquinho do have, e nós vamos também falar sobre o need. Need é quando você precisa de algo, ok? É necessário que você tenha algo. Então, oh, I need a pen, because this pen not work more, ok? Essa caneta não funciona mais, então eu preciso de uma nova caneta, ok? And I have the want. Eu tenho o verbo want. When I have the verb want, quando eu tenho o verbo want, it's because I want something.
Oh, I have one shoe, ok? But I want more than one shoes. Eu tenho um sapato, mas eu quero mais um sapato, ok? Então, nós vamos ver essas três diferenças, ok? So, I'm going to start the presentation, ok? Isso que eu tirei das máquinas daí. E aqui na sala, aí na sala tá dando muito sol. Ok. Todas já conseguem ver a nossa apresentação? Yes. Yes. Okay. Yes. So today, we're gonna use the page 8 and 81. Okay. So in page 8, we go see the grammar. Okay. So unit 7, page 80 and 81. And the grammar we will go talking about is the simple present, okay, present. Simple present and the yes, no questions, okay? The simple present is very easy, okay? Very easy because you always use that. Porque você sempre utiliza ele, então você vai conseguir ter a compreensão de como ele é simples e fácil, ok? So let's start. The simple present. The simple present is used to express habits or facts, okay? Or some repetition actions, or emotions, or wishes, ok? Então, o simple present, ele é utilizado como para expressar hábitos, fatos. Por exemplo, fatos é algo que realmente acontece, algo real. Uma situação, uma ação repetida. Mas, teacher, como assim uma ação repetida? A ação repetida é porque é algo que acontece cotidianamente. Por exemplo, every day we see the sky. Todo dia nós vemos o céu. Every day I breathe. Todo dia eu respiro. Every day I drink coffee. Todo dia eu bebo café. Então, se vocês perceberem, são situações, são ações, são fatos que acontecem todo dia, ok? Como se fossem situações cotidianas. Or emotions, no caso, emoções, or wishes, ok? Desejos permanentes. For example, here I have some examples. I work in Bahia. No caso, você está falando de uma situação permanente, você não trabalha lá, então aquilo não vai modificar, certo? Não está modificando em nenhum tempo verbal. Então, I work in Bahia. Se vocês perceberem, vocês não estão vendo uma coisa chamada verb to be. Nós não temos a utilização do verbo to be aqui no nosso simple present, porque no simple present não é necessário a utilização do verbo to be, ok? Então, aqui eu tenho uma situação permanente. Por quê? Você está informando que você trabalha na Bahia, ok? My second example, Belém is a big city. Eu estou dando um fato. Então, qual é o fato? Que Belém é uma grande cidade. Então, não tem como eu modificar isso. Não tem como eu olhar e falar assim, ah, Belém é uma cidade interior. Não. Belém é uma grande cidade, porque é um fato. So, Belém is a big city. Ok? Ou eu posso estar dando uma instrução. Eu também utilizarei o simple present para dar uma instrução. Por exemplo, you walk for one block, then you turn left. Você vai andar por um bloco, no caso um quarteirão, então você vai dobrar à direita. Por exemplo, essas instruções poderiam ser para montar alguma coisa, para utilizar algum eletrodoméstico. Então, provavelmente, se vocês observarem naquelas instruções que vocês com certeza leem quando é para montar algo, vocês vão perceber que na parte que está escrito em inglês, as instruções, geralmente ele vai estar utilizando o simple present, tá bom? Então, assim que vocês tiverem um tempinho, observem lá as instruções de como montar uma geladeira, como montar um fogão elétrico, vocês vão ver que vai estar no simple present, ok? Então, vamos continuar. E também, eu posso estar expressando um evento
programado. O presente e o futuro. Futuro porque eu posso estar dizendo uma hora que ele irá acontecer, ok? Mas aí eu vou estar utilizando o meu verbo normalmente. Então, por exemplo, eu vou ter lá, your exam starts at 9 o'clock, ok? Eu vou estar informando que o exame, ele começa às 9 horas, ok? Ok até aí? Então, o simple present, ele sempre vai ser utilizado para hábitos ou fatos, situações, ações repetidas, no caso cotidianas, emoções e desejos permanentes, ok? Lembrando sempre que ele vai ser utilizado para hábito, fato, ações do cotidiano, emoções ou desejos permanentes. Ok até aí? Yes? Yes. Okay. So this is the actions, okay, which happen with frequency. So, são ações que acontecem com frequência. Or repeat like the verb run, ok? Aqui nós vemos um verbo. Esse verbo é o verbo run, que é o verbo correr, ok? And here I have the form who the verb is using with the subject pronoun. Aqui nós estamos vendo como o verbo é utilizado com os pronomes pessoais, que no caso a gente já estudou eles desde lá do nosso lindo e belíssimo primeiro nível, first level, e nós já sabemos eles de cor e salteado, que é o I, you, we, he, they, e assim por diante. Então aqui ele está junto com o nosso pronome pessoal, nosso subject pronoun, que no caso está I run, we run, they run, you run, ok? Então, aqui na primeira eu tenho I run, que no caso é eu corro, ok? No caso está na primeira pessoa. We run, nós corremos, ok? Então, nós temos a terceira pessoa do plural, they run, eles correm. E aqui nós temos a segunda pessoa do singular ou no plural. You run, tu corres, ou vocês correm, ok? Aqui eu quis colocar em português as traduções ao lado, justamente para vocês perceberem como no português nós acabamos conjugando, mas, but, in English, we don't change, nós não mudamos, ok? Se vocês perceberem, a única coisa que vai mudar é somente quando eu falar de terceira pessoa, que é o que nós vamos ver já já. Então, quando você falar de primeira pessoa, segunda pessoa, do singular ou do plural, eu vou estar utilizando o meu verbo normalmente, ele não vai ser modificado, ok? Então, aqui, já está falando justamente sobre a terceira pessoa. The only thing who you change is with he, she, and it, okay? Because in the third person, the simple present, in the end of the verb, we have to use as in the end. Em uma aula passada, acho que foi a primeira aula, ou a segunda aula que nós tivemos dessa maneira, no caso, virtualmente, eu informei para vocês sobre quando nós iríamos utilizar o as, as ou yes. E eu expliquei algumas regras, não sei se foi a aula do dia 18 do 3, acho que foi. E eu falei para vocês que nós possivelmente iríamos ver mais lá para frente, porque eu estaria utilizando S, S ou IS no final dos meus verbos, quando eu estivesse falando tempo presente. Então, essa sim é a aula, ok? Então, aqui você consegue ver o mesmo verbo que foi que nós vimos há pouco, que era o verbo run, que era o verbo correr. Então, você consegue perceber, olha o que aconteceu no final do verbo. Eu acrescentei o as, ok? As in the end of the verb. Então, toda vez que eu estiver me falando de terceira pessoa, vocês já sabem que terceira pessoa sempre vai ser he, she ou it. Eu vou estar informando que eu preciso mudar o meu verbo. Então, geralmente, os verbos recebem no final the letter S, a letra S, ok? Justamente para eu saber que ele está na terceira pessoa. Então, a minha resposta vai, o meu verbo vai ficar da seguinte maneira, junto com o meu subject pronoun. He runs, ele corre. She runs, ela corre. It runs, ele ou ela corre. Lembrando que esse it, eu posso estar utilizando ele um pronome
neutro, ok? Então, pode ser animal. Aqui, provavelmente, estou me referindo ao animal. Então, it runs, ok? Então, class, vocês só precisam lembrar, toda vez que vocês forem utilizar o simple present, para lembrar de utilizar na terceira pessoa o s in the end of the verb. O s no final do verbo, ok? Ok, this is for you, pay attention. Aqui nós temos uma regrinha básica. Lá naquela aula eu também falei sobre o uso do Y. E eu falei que ia explicar mais lá pra frente. Então, está o El aqui explicando. Então, vamos lá. You have to pay attention because the verbs who finish with Y and have a vowel before, you have just to use S in the end of the words. Então, os verbos que eles terminam em Y, o que acontece? Vocês têm que prestar atenção se ele terminou com uma vogal antes. Por quê? Se a vogal terminou antes, se a vogal apareceu antes do Y, ele vai seguir a mesma regra que a gente já conhece. Qual é a regra geral? Class, qual é a regra geral que eu tenho que fazer quando for terceira pessoa? Colocar um S no final do verbo. Exato. Então, a minha regra geral diz que eu preciso apenas acrescentar um S. Então, a teacher apareceu a palavra enjoy. Enjoy é gostar, ok? Ah, então, enjoy. Eu percebi que antes do Y apareceu o O, que é o O. Então, se apareceu uma vogal, eu vou precisar tirar o Y? Não. Ok? Ele vai continuar lá o Y. Eu não preciso tirá-lo. Tá? Então, eu só vou acrescentar a minha regra geral, que é a minha regra geral na terceira pessoa, eu já sei que eu vou só colocar o S. Class, lembrando, só vou mudar o meu verbo no simple present quando eu estiver falando de terceira pessoa, ok? Third person of the singular. Quando eu estiver falando de terceira pessoa do singular, ok? Aí aqui eu tenho mais dois exemplos. Eu tenho she stays, ok? Ela fica. And it plays. Ela brinca. Ou ele ou ela brinca, ok? Então, eu tenho he enjoys, se vocês perceberem, aqui eu tenho o, eu tenho o antes do Y, então, apareceu vogal antes do Y, eu sei que eu vou apenas acrescentar o S. Seguir minha regra geral. Não vou modificar nada, ok? Entendido até aí? Yes. Okay. Yes. So, and now we're gonna see some examples, ok? Agora nós vamos ver alguns exemplos justamente com aquelas informações que eu tinha falado anteriormente sobre o simple present, que é quando ele vai aparecer quando você estiver falando de hábitos, fatos, ações, eventos que já foram programados, fatos gerais, tudo bem? So, habits. We have two examples, ok? Ian, você pode ler o nosso primeiro exemplo, please? Ian Fábio. He eats bread at breakfast. She won't eat Ok. Ok, thank you, Ian. Ok, so in this habit, ok? E nesse hábito que o Ian acabou de ler para nós, no caso ele leu os dois exemplos. He eats bread at breakfast. No caso aqui eu estou dando uma informação de um hábito cotidiano. O que eu quis falar com essa frase? Que ele come pão sempre no café da manhã, ok? Ele sempre vai comer o pão no café da manhã dele. Então, eu já sei que é um hábito cotidiano. Então, se é um hábito cotidiano, eu vou usar o meu simple present. I drink coffee every day. Eu tomo café todo dia. I drink water every time. Eu bebo água toda hora. Ok? Então, vocês estão compreendendo quando é que eu vou utilizar o simple present, que tipo de frase eu vou estar utilizando? Yes or no? Yes. Yes. Ok, muito bem. So, let's continue. In the second example, Carla, você pode ler o nosso second example, please? Yes.
She only eats meat. Ok, thank you. She only eats meat. Então, se vocês prestarem atenção, essas minhas duas frases foram na minha terceira pessoa do singular. Então, ambos os verbos estão com a nossa regra geral. A nossa regra geral, acrescentar o S in the end of the verb, acrescentar o S no final do verbo. Então, aqui eu tenho no meu second example, no meu segundo exemplo, she only eats meat. Ok? Então, no caso aqui, eu quero dizer que ela somente come carne. Ok? So, let's continue. And now, with actions. Ok? The action is... please, Vinicius, read the first example. We catch, acho que é catch. We catch the bus every morning. Okay, thank you. Daniele. Daniele with double L, com dois L's. Daniele. Dani. No. Okay. What's Dani, teacher? What? What Dani? Qual Dani? Você, baby, with double L, com dois L's. Eu falei Dani com então. double L, com dois L's. Deixa eu tentar. It rains every night in The the second week. example. Okay, thank you so much. So, the first example is, we catch the bus every morning. No caso, é uma ação que realmente acontece todo dia, no caso, se você estiver indo para o trabalho. We catch the bus every morning. Nós pegamos o ônibus, ou nós apanhamos o ônibus toda manhã. And in the second example is because it's a action, a natural action, fato da natureza. So, it rains every night in the winter. Ok? Eu sei que vai chover toda noite, ou chove toda noite, durante o nosso inverno. Ok? Então, aqui eu coloquei diferentes tipos de exemplos. Vocês vão ver, eu coloquei variados tipos de exemplos, justamente para vocês verem em que tipo de situações, em que tipo de fala você pode estar empregando, ou que tipo de conversa você pode estar utilizando o simple present. Ok? So, let's continue. Fatos gerais. I said we can use it to facts, ok? Nós podemos utilizar quando nós estamos falando de fatos. So, Olavo, you can read the first example, please. Tá, ativei. Fatos gerais, é esse? Yes. Your sister is Brazilian. The United States is a country. É isso? Okay, thank you. Yes, thank you so much, Olavo. So, the first example, you're welcome. You're welcome. So, the first example is, your sister is Brazilian. You can't change that. Você não tem como mudar. Não existe uma opção de mudar que a pessoa tem alguma nacionalidade, ok? Por exemplo, que ela realmente nasceu naquele país. Então, não tem como você modificar isso. Então, você quer dizer que ela, a sua irmã é brasileira. Então, é um fato que você não tem como modificar. Então, você pode estar utilizando para falar de uma certa nacionalidade ou algo que não vai mudar, entendeu? Um fato que realmente é real. So, your sister is Brazilian. I am American. I am South Africa. I am French. I am Spanish. Então, é algo que você não tem como mudar, ok? And Olavo read about the second example too. Ele também leu sobre o nosso segundo exemplo. The United States is a country. No caso, não tem como mudar que o nome daquele país é os Estados Unidos, nem que os Estados Unidos é um país. Então, é como se fosse uma verdade absoluta. Não tem como você modificar isso, ok? The United States is a country. The Brazil is a country. Okay? The South Africa is a country. Or the Africa is a continent. Ok? Não tem como você mudar este fato. Ok, class?
So, Eu pensei let's que tudo isso continue. fosse só um. Ah, não. Olavo, nós temos ponto. Ponto final. São sentenças afirmativas separadas. São 2 sentenças. Caça sua teacher de português, viu, Olavo? You have to study more. Você precisa estudar mais. So, let's continue. So, eventos programados. So, some events who will happen, ok? Alguns eventos que irão acontecer. Por exemplo, the first example, who you read, let me check. Dani Cunha. His Dani grandmother. His grandmother always after 5 o'clock. Okay, thank you. So the first example is his grandmother arrives, okay, arrives. His grandmother arrives after 5 o'clock. No caso, eu estou dizendo, ok, eu estou informando que esse evento já está programado, que realmente vai acontecer. Então, se é algo que realmente está programado para acontecer, eu sei que ele vai acontecer. It's happening. So, his grandmother arrives after 5 o'clock. Eu sei que já está programado, está totalmente certo de que vai acontecer, que a avó dele vai chegar, ok? Chegará às 5 horas. So, Raquel, Rachel, you can read the second example, please. Okay. Our holiday starts on the 25 September. December. Ok, thank you, Rachel. So, então aqui eu estou informando que o feriado vai começar no dia 25 de dezembro, ok? Já não é um feriado, não acontece todo ano, não é uma coisa que eu vou estar mudando. É um evento que eu sei que ele existe, que irá acontecer, independente de eu estar na cidade ou não estar, de eu estar naquele país ou não estar. Mas eu sei que ele vai acontecer, porque ele já está programado. Holiday, ok? Então, meio que você não tem como fugir. É um fato, um evento que ele vai acontecer independente da circunstância, ok? And here is the instructions. Há pouco eu falei sobre instruções. Lembrando que instruções, nós vimos um exemplo há pouco de você vai passar um bloco, você vai dobrar em tal rua, você vai para a direita, esquerda. Então, são instruções que você pode estar dando para alguém sobre um determinado caminho que você pode estar seguindo, ou pode ser uma instrução que você pode estar falando sobre como montar algo, como ligar uma máquina, como você manusear com um certo aparelho eletrônico, ok? Como você ligar o seu iPhone 20 S4, ok? Então, sempre que você quiser falar sobre instruções, você pode muito bem estar utilizando o nosso Simple Present, ok? So, open item 7 and close the item 9. Ok? Aqui no caso ela está no imperativo, você vai abrir o item 7 e fechar o item 9. Ok? And the second example is turn left on Elm Street and then turn left again on Center Street. Ok? No caso aqui também está no imperativo, você pode estar informando para você dobrar à direita, dobrar à esquerda. Ok? So, e aqui está uma pequena notinha, uma atenção mais redobrada sobre a terceira pessoa do singular, ok? Naquela aula eu tinha explicado sobre o uso do S, que eu vou usar com SS, SH e assim por diante. Mas aqui ela está bem destrinchada, ok? Então, in the third person of singular, the verb always finish with S. Sempre que eu estiver falando da terceira pessoa, o meu verbo sempre vai terminar com o S. E aqui eu tenho um exemplo de 2 verbos que nós vamos estudar hoje. Eu tenho he wants, the second, she needs, the third, she gives, the fourth, he thinks. Então, aqui eu tenho he wants. O meu verbo want, que é o verbo querer, eu acrescentei o S. Por quê? A minha regra geral da terceira pessoa, class, estou enfatizando, que é sempre só a terceira pessoa que eu vou estar utilizando a regrinha do S. Então, he wants, eu quero dizer que ele quer, ok? So, she needs,
que ela precisa. She gives, ela dá alguma coisa, ou ele deu alguma coisa. And he thinks, ele pensa, ok? So, continue. As formas negativas e interrogativa, elas utilizam o does. Daqui a pouco nós vamos ver essas duas formas, ok? So, in the third person, we have to use do. Na terceira pessoa, nós precisamos utilizar o do plus infinitive of the verb, mais o infinitivo do verbo. Olha como vai ficar. Infinitivo, no caso, é o meu verbo na forma normal dele, que a gente não vê lá o to have, to give, to think. Toda vez que a gente vai estudar uma listinha do verbo, a gente sempre vê a partícula to no início, não é? Aquela partícula to no início de cada verbo, quando a gente vai estudar aquelas listagens, que eu já passei para vocês essa listagem, vocês já têm ela, linda e maravilhosa no WhatsApp, eu informei que toda vez que a gente utiliza o to, eu estou falando de um verbo no infinitivo. Infinitivo, para quem não lembra da sua aula de português, é o pensar, achar, correr, pular, ok? Então, geralmente são os verbos que terminam com AR, ER e IR, ok? Sorrir, correr, comer, tudo bem? Então, toda vez que eu falar de terceira pessoa, o que vai acontecer com o meu verbo do? O do, para quem não lembra ou quem não sabe, o do, ele vai ser o meu verbo auxiliar, ok? Se é um verbo auxiliar, o verbo auxiliar vai ajudar o meu verbo. Então, quando eu utilizo o meu verbo auxiliar, eu sei que eu estou falando de um determinado tempo verbal. Então, regra geral, toda vez que aparecer do ou does, eu sei que eu estou falando do tempo presente, do meu simple present. Morreu, história. Ok? Então, já sabe. Falou do do ou does, eu sei que eu estou falando do meu tempo presente. Então, vamos continuar. Na terceira pessoa, eu vou utilizar o do mais o infinitivo do verbo. Então, eu tenho a seguinte frase. He wants soda. A primeira parte da frase, ela é afirmativa. Ok? Afirmativa. Observe que na frase afirmativa, eu estou utilizando do na frase afirmativa? Não. Não, exatamente. Então, na frase afirmativa, eu não vou utilizar o do, ok? Agora, vamos para a nossa segunda parte da nossa frase, que eu já tenho uma pergunta, ok? Na minha pergunta, eu tenho, does he want Coke? Então, aqui eu estou perguntando se ele vai querer Coca-Cola. Olha o que aconteceu. Alguém consegue me explicar o que aconteceu? O que você notou de diferente no verbo, no auxiliar? O que aconteceu? Alguém consegue me explicar? Um tributo. Pelo menos alguém tenha percebido alguma mudança. É que quando no verbo você acrescenta o S nele em vez de acrescentar no verbo. Exatamente, muito bem. Vocês perceberam que lá na minha primeira frase eu tenho he wants, certo? Eu até coloquei de negrito aqui, he wants. Eu tenho S in the end of the verb. Eu tenho S no final do meu verbo querer. Mas, quando eu fui colocar ele numa interrogative, quando eu fui falar de uma sentença interrogativa, o que aconteceu? Eu utilizei o does, e o meu verbo principal, que é o want, que é o querer, ficou normal, ele ficou no infinitivo, eu não modifiquei, não tem o S no final. Mas por quê? Você lembra daquela regrinha? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? Então, dois verbos com S não ocupam o mesmo espaço na minha frase. Então, se eu tirei o S do want, o meu S vai para o does, para minha terceira pessoa, ok? Então, nós vamos ver que toda vez que termina com O, eu não posso acrescentar só o S, não pode ficar só dois. Eu vou ter que acrescentar ES, porque a minha regra geral me diz que toda vez que a minha palavrinha, o meu verbo, terminar com O, eu tenho que acrescentar o ES, é minha regra geral, ok? Então, acabou mudando de lugar, ficou does he want Coke, já que é uma interrogativa. Quando eu falar de negativa, você já sabe, negativa, a única coisa que eu vou acrescentar é só o not, ok? Então, toda vez que eu falar de interrogativa, de negativa, eu vou falar o not, vou estar utilizando o not.
E toda vez que eu falar de interrogativa, eu vou começar ou com do ou com o does. So, let's continue. Quando eu falo de verbo que termina com y, com y, e eu estou falando da terceira pessoa, eu sempre vou trocar o y pelo ies. Mas, teacher, o que vai acontecer? Qual é o diferente? Vocês lembram que ainda há pouco eu expliquei que quando o meu verbo termina com y, mas eu tenho uma vogal antes, eu vou deixar o meu y e acrescentar o s, como nós vimos lá com o verbo play. Play é o verbo jogar, mas eu tenho uma vogal antes. Se eu tenho uma vogal antes, eu vou deixar o y lá e acrescentar o s. É minha geral, vou usar minha regra geral não em verbos que terminarem com y, mas eu vou precisar apenas acrescentar o s. Quando eu falo de verbos que eu tenho y, eles terminam em y, mas ele tem uma consoante antes, olha o que vai acontecer. Cry é o verbo chorar. Eu sei que o verbo cry, eu tenho uma consonante, uma consoante antes do y. Então, se é uma consoante antes do y, qual é a minha regra geral? Qual é a minha regra? Eu vou retirar o y, acrescentar o i, e, s. Então, se tiver uma consoante antes do y, eu vou ter que retirar o y e acrescentar i, e, s. Ok? Então, aqui eu tenho cry, ficou cries. O meu segundo exemplo, eu tenho fly, ficou flies. Ok? É só vocês lembrarem que o y tem um som de i. Então, é só vocês retirarem o y e acrescentarem o i, e, s. Ok? Então, recapitulando. Verbos que tenha consoante antes do y, eu vou retirar o y e acrescentar ies. Se eu tiver uma vogal antes do y, eu vou continuar com o y e acrescentar somente o s. Entendido até aí, classe? Yes? No? Yes. Ah, ok. E nós temos novamente... Ok, aqui nós temos uma observação só para relembrar sobre o nosso verbo que tem uma vogal antes do y, certo? Que foi a nossa regra que nós acabamos de falar. Então, aqui, eu tenho uma outra regrinha que também ela é super fácil quando eu falo de simple present para a terceira pessoa. Então, eu vou acrescentar o ES em verbos que terminarem com CH, X, SH, SS, ok? E o OU. E também quando eu estiver falando de O. Então, apareceu O, CH, X, SH, SS, eu vou acrescentar ES. Ah, teacher, mas eu quase não vejo verbos assim. Sim, tem bastante. Por exemplo, nós temos o verbo assistir, que é watch. Ok? Então, watch, se eu quero falar no meu simple present, se eu quero falar no meu tempo, no meu presente simples, eu vou ter que acrescentar o ES no final. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Eu tenho she fixes, ok? Aí terminou com X. Eu sei que fix é o verbo consertar. Então, se terminou com X, finish with X, I know I have to use ES. Eu sei que eu vou ter que acrescentar ES. My second example, he cat. Ele pegou. No caso, eu quero dizer que se terminou com C8, eu sei que se terminou com CH, eu sei que eu irei utilizar o ES. E eu tenho it push, ok? No caso, ele empurrou. Então, no caso, eu sei que eu também vou ter que utilizar o ES, porque ele terminou com SH. And my last example, meu último exemplo, eu tenho she pass, ok? O verbo pass termina com SS. Então, eu também sei que eu irei acrescentar o ES quando eu estiver falando de terceira pessoa, tá? Mas relembrando, só vou utilizar a regra do S, do IS ou do ES quando eu estiver falando de terceira pessoa do presente simples, ok? Let's continue. Ok. Algumas vezes, as frases do simple present, elas apresentam expressões do tempo. Essas expressões do tempo são o que nós chamamos de advérbios, ok? So, and here we have some adverbs of time. Aqui nós temos alguns advérbios de tempo.
Sometimes we see that in our book. Às vezes nós vemos ele no nosso livro. Here I have always, always, sempre, ok? Now, agora, never, nunca. Today, hoje. Often, frequência. Sometimes, às vezes, mas vocês sabem que nós temos muito mais advérbios do que esse. Aqui eu só coloquei alguns exemplos. Então, por exemplo, se eu fosse criar uma frase com always. He reads the letter always. No caso, ele sempre lê as cartas. Então, no caso, eu quero dizer que ele lê. Eu estou falando de tempo presente. E eu utilizei o meu advérbio de tempo, always. Ok? Então, esses são os advérbios que geralmente você vai estar encontrando em frases com o simple present. Ok? Geralmente, eles são utilizados como complemento, para complementar as minhas sentenças, as minhas frases. Ok? Ok. So now, I will show to you the 3 forms. Agora eu vou mostrar para vocês as 3 formas. Aqui eu coloquei como ela é utilizada com cada pronome pessoal. Então, first is the affirmative form. Primeiramente, eu vou mostrar a forma afirmativa. The first is the affirmative form. So here I have the subject pronoun and the verb. Aqui eu só coloquei o pronome pessoal junto com o verbo. O complemento a gente pode estar modificando a cada frase que nós formos montando. Então, não foi muito necessário colocar. Ok? Então, aqui eu coloquei I work, you work, she works, he works, it, se eu estivesse me referindo a uma máquina. It works, we work, they work. Ok? Então, vocês perceberam que somente na terceira pessoa foi que eu modifiquei o meu verbo, que eu acrescentei o S in the end of the verb. Ok? No caso, eu quero dizer que eu trabalho, você trabalha, ela trabalha, ele trabalha. Ok? E a minha posição do verbo em frases afirmativas. Aqui eu vou ter o sujeito plus principal verb plus complement. Então, aqui eu vou ter o sujeito mais o verbo principal mais o complemento. E aqui eu coloquei como seria uma frase. Aqui a minha frase do simple present, e eu utilizei o they. Então, não vai ser necessário colocar o S. Porque o they, a teacher, mas they não é terceira pessoa? Sim, mas é terceira pessoa do plural. Somente terceira pessoa do singular vai acrescentar o S ou ES. Ok? Então, they play volleyball. Eu tenho um sujeito. Qual é o sujeito da minha oração? They. Qual é o meu verbo principal? Play. E qual é o meu complemento? Volleyball. Ok? Então, eu quero dizer que ele joga voleibol. Tá? So, they play volleyball. And we have the negative form. A forma negativa do simple present, ela é formada geralmente com o uso dos verbos auxiliares do ou das. Então, aqui, ele já vai aparecer, ok? Lembrando que o verbo auxiliar, ele não vai ter um significado. Mas teacher, eu pesquisei, eu procurei, I searched, and I found do and does is fazer em português. Sim, o verbo do ou das significa fazer em português. Mas aqui ele está sendo utilizado como verbo auxiliar, ok? Então, ele não vai ter uma tradução na minha frase. Ele está auxiliando para eu saber de que tempo verbal eu estou falando. Eu quero que vocês entendam essa parte, tá bom? Ele não vai ter uma tradução na frase. Então, eu só vou utilizar ele para auxiliar. É como se ele fosse uma muleta do nosso verbo. Lembrem-se, eu não conjugo o verbo em inglês. Então, como é que eu vou saber se eu estou falando de presente, passado ou futuro? Porque eu utilizo os verbos auxiliares. E não sei se foi na aula passada ou retrasada, eu falei de alguns verbos auxiliares. Eu falei que não, foi na retrasada. Eu falei que eu tenho o do, que é o meu tempo presente. Toda vez que aparecer o do, eu sei que eu vou estar falando de presente. Eu tenho o did, que toda vez que aparecer o did na minha frase, eu sei que eu vou estar falando, como verbo auxiliar, claro. Eu sei que eu vou estar falando de passado, porque did é o passado de do. E eu tenho will, que é o meu verbo auxiliar do meu tempo futuro. Então, toda vez que aparecer esses verbos auxiliares, eu sei que eu vou estar falando de um tempo verbal diferente, ok? Então, apareceu do, eu sei que eu estou falando de presente, ok? Então, aqui embaixo eu tenho do, ele é utilizado com o pronome I, you, we and they. Já auxiliar does, ele é utilizado com he, she, it, que foi o que nós vimos anteriormente. Então,
Toda vez que for terceira pessoa, eu sempre vou utilizar o does, ok? Falei de terceira pessoa, eu estarei utilizando o does, ok? Teacher, por que eu vou fazer essa diferença? Porque a gente já sabe da nossa regra. Estou falando do meu simple present, estou falando do meu presente simples, eu sei que eu vou ter que acrescentar o ES no final de verbos terminado com O. Então, obviamente, se eu vou utilizar o meu verbo auxiliar com he, she ou it, que é a terceira pessoa, obviamente eu vou ter que acrescentar ES no final do meu verbo. Ok até aí? Yes or no? Everybody alive? Everybody? It's okay? Yes. Yes. Okay, so let's continue. Okay. So, and here, okay, here we have some sentence with the negative form, but we have two different sentences in the negative form. Nós temos duas frases diferentes na forma negativa. Here is the negative form with non-contractions, sem a forma abreviada, and in the second part I have the negative form with contractions. E aqui eu tenho a forma abreviada da forma negativa. Ok? Então, a minha primeira sentença. Marcelo, leia para mim a minha primeira frase, tanto a forma sem contração quanto a contraction, please. I do not work or I don't work. Thank you so much. Então, o Marcelo acabou de ler. No nosso primeiro exemplo, eu tenho I do not work. Nós sabemos que eu posso utilizar o not para negar. Mas eu tenho duas formas de utilizar. Eu posso utilizar I do not, que é a forma separada, ou eu posso utilizar a contraction. Lembrando que eu sempre falei para vocês durante as nossas aulas que a mais utilizada é a contraction. Por quê? Porque a contraction é como eu vou falar. De vez eu falar I do not, olha como é que eu vou falar I do not work. Eu tenho que dar várias pausas. Então, quando você for falar, você for conversar com alguém, é muito mais rápido, prático e fácil você utilizar a forma contraída, a forma abreviada, the contraction form. Então, depois de você ter pausas durante a fala, você falar I do not work, você vai falar I don't work. Então, de vez de você falar do not, você pode estar utilizando o don't. Mas, teacher, vai estar errada se eu utilizar o do not? Não, vai estar correto. Eles vão compreender que você está negando. Mas, como eu acabei de falar, o mais utilizado é a forma abreviada. Ok? The second example. Liane, você pode ler para nós o second example, please? Yes, teacher. Yes. I don't know. The second. He. I don't know. Bem aqui no he, utilizando a terceira pessoa. Aqui, olha. He does not want. He doesn't work. Thank you. Muito bem. Então, eu tenho he does not work. Aqui vocês perceberam, na forma negativa, eu também não tenho S no meu verbo principal, work. Por quê? Eu já tenho S no final do meu verbo auxiliar. Ok? Rapidinho. Desligar o áudio. Ah, tá, ok, já está desligado. Muito bem. E no meu segundo exemplo, eu tenho he doesn't work. Aqui a pronúncia vai ficar muito mais rápida e com som de Z. Silenciaram seu microfone. Não está ouvindo nada. Apagou aqui, né? Agora Estava aparecendo imagem e som. Muito bem. Muito bem. Então, no meu segundo exemplo, eu tenho he does not work, que eu vou ter o som de S, ok? Para falar o does. E eu vou ter o som de Z quando eu uso a forma abreviada. A forma abreviada será doesn't, ok? Olha a diferença. Na minha forma non-contraction, a forma que não é abreviada, será does not. Mas, quando eu vou utilizar a forma abreviada, eu vou ter o som de Z, ó, Z. He doesn't.
doesn't, ok? Botei o som de doesn't. Então, no meu primeiro exemplo, eu tenho he does not work. No meu segundo, he doesn't work. E assim também pode ser para as outras pessoas que eu estaria utilizando para construir as minhas frases, ok? Então, no meu último exemplo, eu tenho they do not work ou colocou they doesn't. They don't work, ok? Muito bem. Então, let's continue. As frases negativas, elas podem ser escritas de duas formas. Do not ou does not. Ou a forma contraída, que é o don't ou doesn't, ok? E aqui, quem quiser anotar, ok? Mas creio eu que tenha no livro de vocês, eu tenho como se fosse uma fórmula, que eu vou utilizar para usar a forma contractions, ok? Que é o do not ou o don't. E eu tenho o does not, que é o doesn't, ok? Ok. Ok, so continue. Geralmente, a posição do meu verbo nas minhas frases negativas será o sujeito, o verbo auxiliar, mais o not, mais o verbo principal, mais o complemento. Aí eu tenho o meu primeiro exemplo. She do not, ou don't, live in London. Ok? E aqui eu tenho she does not, ou doesn't watch TV every day. Bem aqui eu coloquei meu advérbio de tempo, que a gente tinha estudado lá na frente. Eu posso utilizar every day, every morning, hours, after, ok? So, the interrogative form. The interrogative form is very easy too. Na forma interrogativa é muito fácil também. Por quê? Eu também vou estar utilizando o meu verbo auxiliar, que é o do ou does, ok? Mas eu sempre vou estar utilizando no início da frase. Por quê? Para eu saber que eu estou na forma afirmativa, eu vou utilizar o meu verbo auxiliar no início da frase. Então, teacher, de que maneira vai ficar? Aqui eu tenho um exemplo. Do I drink? No caso, eu quero saber, eu estou a beber? Eu estou bebendo? So, does she drink? Ela bebe, ok? Então, se vocês perceberem, aqui eu não vou ter o significado do do nem do does. Não vai ter o significado de fazer ou fazendo. Eles não vão ter nenhuma tradução. Eu quero que vocês compreendam essa parte, ok? Eu não vou ter a tradução do meu verbo auxiliar, nem do do, nem do does, ok? Eu só vou estar perguntando, ele bebe? Ele come? Ele constrói, ok? Então, eu tenho o meu do, toda vez que eu utilizar com I, eu tenho do quando eu utilizar o they, eu vou utilizar o do quando eu falar de we ou you, mas quando eu estiver falando de terceira pessoa, eu vou utilizar o does para início de pergunta. Teacher, então, sempre que eu for fazer uma pergunta falando de simple present, eu vou iniciar com do com does? Yes. Sim, eu sempre estarei utilizando do ou does para fazer uma question, uma pergunta, quando eu estiver falando de simple present. Ok? Ok. Teacher. Question? Yes. No question. Alguém tem uma pergunta? Pode falar. Sempre, então, assim, sempre que o do tiver no início da frase, ele nunca vai ter tradução. Tipo, ele sempre vai estar como verbo auxiliar. Sempre que eu estiver falando de tempo presente, sim. Tempo presente, ok? Tá ok. Mas, lembrando, se a minha frase estiver começando com do, eu vou saber que ele é uma interrogativa, tá? Porque o que vai ter no final da minha frase? Meu ponto de interrogação, tá? Um toquezinho para vocês. Algumas pessoas de alguns países não entonam quando eles vão fazer uma pergunta, quando ele começa com o verbo auxiliar. Por exemplo, do I like ice cream? Eu entonei com tom de pergunta? Não. Mas como é que eu sei que é uma pergunta? Olha a pergunta. Do I like ice cream? Como é que eu vou saber que é uma pergunta? Por causa do do. Exatamente. Porque eu comecei com do. Então, durante algumas pesquisas que eu fiz, até áudios mesmo que eu escutei, algumas pessoas acabam não entonando
tá? Quando eles utilizam alguns verbos auxiliares. Por quê? Porque ele já está utilizando o verbo auxiliar para começar uma frase, então ele já sabe que é uma interrogação. Então, algumas vezes eles não vão ter a entonação de pergunta. Por exemplo, aqui no Brasil, a frase ela gosta de sorvete. É uma frase afirmativa. Mas olha como fica se for uma interrogativa. Ela gosta de sorvete? É a mesma frase. Então, se eu não entonar, não tem como eu saber se é uma afirmativa ou interrogativa. No português, eu preciso da entonação, ok? Então, só fiquem atentos com relação à utilização do do no início da frase para saber quando é uma pergunta, ok? Muito bem, so let's continue. E aqui foi exatamente o que eu falei, que o do, o verbo do, to do, significa fazer, mas toda vez que eu estiver falando de simple present, tanto na frase negativa ou interrogativa, ele não vai ter significado, ok? So, let's go to the page 8, ok? Página 80, page 8. So, in the grammar part, I have 3 examples. Carla, você pode ler o first example, please? Hi. First, Yes, first. Dean and Joe have new jackets. Okay, thank you. Fernanda, the second example, please. And does she have a jacket? She needs a jacket. Yes. Thank you. Olavo, number 3. Olavo. Poderia repetir para mim qual é a página? Page 8, 80. Uhum. Number 3. Third example, A do please. Mário? Yes. Mario has a jacket. He wants a new jacket. Ok, thank you so much, students. Muito bem, então no primeiro exemplo, vocês conseguem perceber que eu estou falando de 2 pessoas. So, Dee and Joe have new jackets. Aqui eu utilizei o verbo have, ok? Dee and Joe have new jackets, eu quero dizer que eles têm. So, in the second, Anne doesn't have a jacket, ok? She doesn't have a jacket. She needs a jacket, ok? And in the third example, Mario has a jacket. He has, ok? He wants a new jacket. Foi exatamente o que eu falei mais cedo sobre os 3 verbos. No primeiro exemplo, eu tenho o verbo have, ok? Because they have jackets, ok? No caso, eles têm, eles possuem. In the second, she doesn't have. So, aqui eu quero falar, eu estou informando que ela não tem. But she needs. Mas ela precisa de uma jacket, ok? And the third, I said, Mario has a jacket. Aqui eu utilizei o has, eu expliquei sobre o has. Eu falei que o has, ele não vai seguir a regra geral dos verbos, porque ele é como se fosse um irregular, ok? Na terceira pessoa eu vou utilizar o has. Então, eu vou dizer que ele quer, porque ele já tem algo, tá bom? Então, são 3 verbos que eu posso utilizar de 3 maneiras diferentes. Então, aqui vocês perceberam que quando eu quero usar a forma negativa, eu utilizei na Anne, eu utilizei que era doesn't. Aqui eu utilizei o nome Anne, mas eu poderia muito falar da seguinte maneira. She doesn't have a jacket. Eu poderia muito bem estar utilizando o pronome she, ok? Para dizer que ela não tem, mas mesmo assim ficaria da mesma forma, ok? So, let's go to this part, the chart part. Aqui vocês conseguem perceber que eu tenho questões, certo? Questions. And here I have answer. Nós chamamos de short answers, ok? São respostas curtas. É como se fosse o nosso sim ou não. Mas
de vez de você falar sim ou não, você tem que utilizar o verbo auxiliar. Então, tem um fato muito interessante que quando eles vão utilizar o I do, o sim, ok? É em casamentos. Se vocês verem vídeos de casamentos de pessoas falantes da língua inglesa, eles não vão falar yes. Eles não vão falar do. Na maioria das vezes, eles vão falar I do ou I don't, ok? Eles não falam sim ou não, eles vão falar I do ou I don't, para dizer que sim ou dizer que não. Então, a minha regrinha geral que eu tenho é a seguinte, eu sempre falo para os meninos que é dica ninja. Começou com do, a minha pergunta, a minha resposta vai terminar com do. Começou com does, minha resposta vai terminar com does. Se vocês observarem, acontece exatamente isso. Então, a minha pergunta vai ser a seguinte. Do you need a jacket? Minha resposta, se for afirmativa, yes, I do. Se for negativa, no, I don't. Se eu começar a minha pergunta com does he need a jacket? Yes, he does. Se for negativa, no, he doesn't. Então, se vocês escutarem uma pergunta, do you like ice cream? Você só tem duas alternativas. Oh, yes, I do, or no, I don't, ok? Vou fazer uma perguntinha. Paulo? Do you like to eat pizza? Yes, I do. Okay, thank you. Yasmin? Yasmin? Hi. Yasmin, do you like to eat ice cream? Yes, I do. I do. I do. Thank you. Stephanie? Hi. Hi. Do you like to eat broccoli? Yes, I do. Ok, eu pensei que seria a forma negativa, but very good. Thank you. Oh, very good. So you are a health person. Very good. Então, vocês perceberam, são perguntas que geralmente vão ser simples, ok? E você só vai ter duas possíveis respostas, ou forma afirmativa ou forma negativa. E você sempre precisa lembrar, se minha pergunta começar com do, eu sei que ela vai terminar com do. Se a minha pergunta começar com does, eu sei que ela vai finalizar com does, ok? Agora eu vou dar 1 minute para você completar a number 1 and number 2 here. Number 1 and number 2, okay? Please, number 1 and number 2. Enquanto vocês fazem number 1 e number 2, que é super simples, é só olhar o exemplo. Alguém tem alguma dúvida com relação à forma afirmativa? Any question about the affirmative sentence? No question. About the negative or interrogative form. Alguém ainda tem alguma dúvida com relação à forma interrogativa ou negativa? Momento não. Ok. So, let's go. So, Fernanda, você pode ler the number 1, the question and the answer, please? A pergunta e a resposta, please, the number 1. Does Anne need a jacket? Yes, she does. Okay, perfect. Yes, correct. Let me check.
Ian, you can read the seconds, please. Ian, sabe? Judy enjoy need a jacket. No, they do. Don't, tá? O final será don't, ok? Porque, olha lá para minha frase, Ian. Eu comecei com a forma negativa, tá? Então, se eu comecei com a forma negativa, com o no, eu sei que eu vou ter que utilizar o don't no final, ok? Só vou utilizar o do se for na forma afirmativa, ok, Ian? Ok. Muito bem, so, okay, thank you. So let's continue. Let's go to the letter C, okay? So in the letter C, I have some questions, okay? And we have to know the answers with the affirmative or negative form. A teacher, aqui eu tenho dois he. Como é que eu vou saber qual é a forma afirmativa ou qual é a forma negativa? You have to look to the picture 1, 2, and 3, ok? Vocês precisam observar as imagens 1, 2, and 3, ok? As 3 imagens que nós vimos acima. So, the first is, does Mario have a jacket? Ok? Does Mario have a jacket? Se eu perguntei do Mario, como eu falei anteriormente, eu sei que eu estou falando sobre ele, ok? Vou ter que utilizar qual pronome pessoal? Ele. Então, o pronome pessoal utilizado para o nome Mario seria o he, ok? Então, aqui eu já tenho a letter A respondida. Number 2, eu vou ler a pergunta. And logo após, Marcelo, você pode responder a letter B, please? So, number 2 is, do G and Joy need a jacket, Marcelo? Marcelo, do Jim and Joe need jackets? I. Two. Do, number 2. That's it. Do Jim and Joe need jackets? No, they don't. Ok, muito bem. So it's letter C, ok? Letter C is no, they don't. Se eu estou falando do Jim e do Joe, eu sei que eu vou estar falando de two people. Eu sei que eu vou estar falando de 2 pessoas, então eu vou utilizar o they, letter C. Number 3, Vitória Leandro. Does Mario need a jacket? No, they don't. Number 3, does Mario need a jacket? No, he doesn't. Okay. Number 3 is no, he doesn't. Very good. Thank you. So number 3 is B. Is the negative form. No, he doesn't. Okay. And number 4, Vinicius. Does Anne have a jacket? Letter D, no, she doesn't. Okay, thank you so much. Muito bem, class. So, here we have the verbs. Ok, aqui nós temos os verbos que nós vimos, que foi precisar, querer e ter. And this was the answers of the number 1 and number 2. Aqui foi a resposta da number 1 e da number 2, que nós tivemos a Fernanda e Ian respondendo. And here's the answer of the letter C, okay? So, do Jean and Joy need jackets? No, they don't. Does Mario need jackets? No, he doesn't. Does Anne have a jacket? No, she doesn't. Okay? Let's go to the page 81. Okay? Turn the page 81. Okay, so everybody are on page 81. So let's continue. In page 81,
we have ask and answer, simple present, yes, no question. Nós falamos sobre yes, no question porque são perguntas que eu vou responder da forma afirmativa ou negativa, ok? So, in the letter A, na letra A, eu tenho a pergunta, ok? The letter A is the question and the letter B is the answer. A letra A é a pergunta e a letra B é a resposta. The first is, does the store have a bathroom? Ok? Does the store have a bathroom? Teacher, por que eu estou falando das se eu estou falando de uma loja? Lembra que o das eu vou utilizar com as 3 pessoas do singular. He, she, it. It eu vou utilizar para objetos, animais, mas esses não são as únicas pessoas que vão estar utilizando o it. Eu posso estar me referindo a um local, porque ele é algo, ok? Ele é algo. Lembrando que o it, ele é neutro. Então, eu posso muito bem estar me referindo a uma loja. Então, eu vou utilizar o does para me referir à loja, ok? Does the store have a bathroom? Eu vou responder de forma negativa. No, it doesn't. Ok? Na minha second question, my question is, Marcelo, você pode estar lendo a pergunta e Olavo, você pode estar respondendo yes? Yes. Number 2? Okay, Yes. Marcelo and Olavo, come on. Marcelo, Eu começo com A ou B? Começo com A? A. Olavo is B. Tá, vai. Do two children have new gym? Olavo. Yes, I do. Ok, rapidinho. Nós estamos falando sobre children, ok? No caso, a sua resposta, ela precisa só ter uma pequena mudança. Qual é essa mudança? Qual é que eu estou falando? O do está correto, a forma afirmativa está correta. Mas, como eu estou falando de children, eu estou falando de plural. Você lembra que a gente estudou família? Quando eu estou falando de children, entendi. eu estou falando de plural. Então, quem é que eu vou utilizar aqui? He, she, it, they. Quem é que eu vou utilizar? Muito bem. Então, seria yes, they Yes, do. they do. Ok, muito bem. Yes, they do. So, Yasmin, você pode fazer number 3, a question. Vinícius, você pode responder B, number 3, ok? Let's go. Do Ben and Rosa have a new car? No, they don't. Ok, very good. Se eu estou falando do Ben e da Rosa, então eu estou falando também eles, ok? Então, será a minha resposta na forma negativa, ok? Então, será no, they don't. Very good. Dani Cunha, você pode fazer a pergunta da number 4. E a Dani Miller, você pode responder a number 4, please. Yes. Yes. Does Sue want a sweater? Saiu o meu áudio? Sim. Não, Dani. Falta só a Dani Miller A responder. professora cortou. Ok. Number 4. Number 4, ok. Dani Cunha, você pode repetir a number 4, please? Does Sue want a sweater?
Ok. Dani, você pode responder. A Dani Miller, no caso. Você pode responder? Yes. Yes, I doesn't. Ok, o doesn't está correto. Mas eu estou falando da Sue. Se eu estou falando da Sue, seria Sorry, ela. She doesn't. No caso, a minha resposta está positiva. Olha o início, tá yes. Então, como é que vai ficar a minha resposta? She does. Muito bem, correct. Então, a minha resposta irá ficar yes, she does. Okay, class? So, my first is it doesn't. The second, they do. The third, they don't. And the fourth, she does. Okay, class? Alguém ainda tem alguma dúvida com relação ao yes, no question, ao yes, no question? Dani, Ian, alguém ainda tem alguma dúvida com relação ao yes, no question? Yes, no. No. Podemos continuar. No? Okay. Very good. So, let's continue. So, let's go to the letter B, okay? Letter B. In the letter B, I have write a question, use do or does. Você vai fazer questões, escrever questões utilizando do ou does, ok? Eu vou dar um minutinho, para vocês fazerem as questões. Mas, teacher, como é que eu vou saber? Como é que eu vou estar criando uma questão? Observem a resposta. A resposta, eu tenho uma resposta além da yes no question, além da resposta sim ou não, eu também tenho um complemento da minha resposta. Olha o primeiro exemplo. Por exemplo, imagina que eu não tenho respondido a letter A, eu só tenho a resposta, que é a letter B, a answer. Yes, I do. I want new shoes. Então, se eu utilizei o want new shoes, eu vou transformar ele em uma pergunta. Se é uma pergunta, eu sei que eu vou começar ou com do ou com does. Mas eu estou falando de quem? Estou falando do I. Então, se eu tenho I, eu sei que a minha pergunta vai ser you. Então, aqui eu tenho yes, I do. I want new shoes. Eu vou transformar em uma question. Então, como é que seria a minha pergunta? Do you want new shoes? E eu vou colocar o ponto de interrogação no final. Vou começar com do, porque eu tenho yes, I do como resposta. Ok? 1 minute, um minutinho, para vocês fazerem a number 2, 3 and 4. Ok? Toda vez que a gente for fazer uma pergunta, ou mesmo observar qual resposta a gente vai dar, vocês têm que verificar de quem é que eu estou falando na minha frase. Se é a primeira pessoa, se é a segunda, ok? Então, sempre tem que observar isso, ficar atento exatamente a isso. Se é he, she, they, we, you, ok? So, let's go to the number 2, yes? Rachel, Raquel. Number 2, Hi. A, please, Raquel. Number 2, A. Do they need a computer? Okay, perfect. Very good, Raquel. Ok. It's correct. Muito bem. Do they need a computer? Porque eu sei que essa vai ser minha pergunta. Porque na resposta tem uma informação afirmativa. Yes, they do. E eu tenho o complemento. They need a computer. Eu informei o que eles estavam precisando, ok?
Let's go to the number 3, ok? Number 3. Dani Miller, você pode responder a number 3? Não fiz, professora. Ah, not yet. Okay. Okay, no problem. It's because I just give a little, some minutes, so tem poucos minutos. Carla, did you finish the number 3? Yes. Okay. 3. Só um momento. Do he need a new suite? Ok. Lembra que a gente está falando de terceira pessoa? Se é a terceira pessoa, vou usar do ou does? Does. Exato. Então, repeat the question, please. Does he need a new suite? Ok, now is correct. Muito bem, Carla, agora está correto. Does he need a new suit? Ok, very good. And Leonie, you did the number 4? Hi. Number 4. Does they have new shoes? Okay, very good, Leonie. Perfect. So, do they have new shoes? Ok? Lembrando que como eu estou falando de they, eu vou utilizar o do, ok? A minha pergunta vai ser a seguinte, do they have new shoes? Muito bem. Class, lembrem-se, se é uma question, se é uma pergunta, eu tenho que fazer em tom de pergunta, ok? Do you want new shoes? Yes, I do. I want new shoes. Do they need a computer? Yes, they do. Does he need a new suit? Yes, he does. Do they have a new shoes? Yes, they do. Or no, they don't. Ok? Lembrem-se, sempre quando eu for fazer uma pergunta utilizando o verbo auxiliar do ou does, eu vou entonar como question, como uma pergunta. Ok? And this is my answer. So, do you want new shoes? Do they need a computer? Does he need a new suit? And do they have new shoes? Okay? And the letter C is for do in your house. Okay? It's like a homework. Okay? Letter C, homework. Okay? Letter C, homework. Please, everybody, todos marquem letter C, homework, ok? Muito bem. So, in the letter C, como no caso você não pode falar com alguém, você vai fazer perguntas, ok? Você vai fazer uma pergunta como se fosse... Pergunta não, sorry. Você vai escrever utilizando have, you need ou want, ok? Você vai escrever utilizando tanto want, ou have, ou need, dependendo do que você precisa, não do seu colega, e sim do que você precisa. A dictionary, você have ou don't have, ok? Você need ou don't need. Se for negativa, lembre-se de utilizar o don't, ok? Letter A. O que você vai fazer na letter A? Você vai precisar gravar um vídeo, ok? Observe primeiramente na letter A. Você vai ter que utilizar yes, no questions para fazer uma pergunta para alguém na sua casa, ok? Então, você vai fazer a seguinte pergunta. Do you have any shoes? E a pessoa a quem você está fazendo a pergunta vai ter que responder. Yes, I do. Ou no, I don't. Ok? A segunda pergunta, do you need a sweater? Aí a pessoa vai responder de forma afirmativa ou negativa. Yes, I do. No, I don't. And we have the third. Nós temos a terceira. Do you want new clothes? Yes, I do. Ou no, I don't. Ok? Então, você vai gravar um pequeno vídeo, ok? Record a vídeo. Você vai gravar um pequeno vídeo entrevistando essa pessoa, perguntando se ela
vai querer um sapato, uma roupa e assim por diante, ok? E aí você vai escrevendo. Mas lembre-se, você tem que gravar um vídeo, a homework, ok? Entendido qual é o nosso homework? Yes? Yes. Any question about... Yes. Any question? No. Yes? No question. Ok. No question. Ok, agora sim, Marcelo. Class, alguns alunos, poucos, na verdade, que me enviaram o nosso dever de casa da semana passada. Então, não deixem acumular atividades, tudo bem? E vocês vão fazer... Nós já fizemos a primeira folha do nosso workbook. Vocês têm a segunda folha do workbook para fazer essa semana, ok? Então, marquem lá a nossa segunda folha do workbook da unidade 7. E vocês vão gravar um vídeo fazendo uma entrevista com a pessoa, fazendo essas 3 questions, essas 3 perguntas da página 81 da questão A. Entendido, class? So, for today we finish, ok? Por hoje nós finalizamos nossa aula. We finish our class. And thank you so much for today, for everybody, okay? And please take care of your health. Tomem cuidado com a saúde de vocês. And be careful when you go to the supermarket. Tenham cuidado quando vocês forem ao supermercado, ok? And take care of your family. Tenham cuidado com a família de vocês. And thank you so much for today, baby. Ok, Marcelo. So, bye, baby. Lembrem de enviar a atividade até as 23h59 da Friday, ok? Hoje estava recebendo atividade, até Friday. So, goodbye, babies. Bye-bye. Have a nice weekend. Bye-bye, teacher. Bye. Tainá, teacher. Sim, Bye-bye. presente. Bye, teacher. Present. Bye, teacher. Teacher. A Raquel, a Fernanda, quem me chama? A página do workbook é a 45? É a segunda folha, creio eu que seja a 45. Tá bom, Yeah. então. Só essa dúvida mesmo. Okay. Bye. Ok, bye. Teacher. Bye, teacher. Bye. Have a nice weekend. Have a nice week.